Om Purnamada Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parantam Vande Guru Paramparam Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Então, a pessoa autorrealizada, agora Krishna vai descrever, né? Indiretamente ele vai descrever a pessoa com esse firme autoconhecimento, né? E liberta o indivíduo dessa ansiedade a respeito, né, dos nossos destinos, né, os nossos resultados, os nossos karmas, né? O indivíduo com esse conhecimento, ele tem esse sentimento, né, de que eu sou o controlador do meu destino também, né, extensivamente dissolvido, né? Então ele é livre dessa ansiedade, né, chamado samsara, né? Essa crença de que tudo isso aqui é real e de que as ações e os resultados elas são os meios de me completar, né? Então essa pessoa autorrealizada, segundo o Lord Krishna, ele diz, é aquela que vê a inação em ação e a ação em inação. Essa pessoa é sábia. Essa pessoa é alguém que fez tudo o que é para ser feito. Então, o que isso significa? Que esse como é que se diz? É o culminar. É o culminar. Culminar, né? É. Culminação. Olha, eu estou tendo aqui, até a minha língua ficou um pouco fora de forma para dizer algumas palavras em português. A culminação. Então, a culminação de todas as nossas atividades, vidas após vidas, etc., é essa compreensão a respeito da inação em ação e ação em inação. É a sabedoria espiritual que nos permite, né, discriminar e separar Satya de Mithya, é estabelecer, reivindicar, estabelecer e reivindicar a nossa real natureza como Satya, aquilo que jamais se modifica, sempre presente e que não faz ação alguma, né? Então, esse é a culminação, né, de todo o nosso processo de vida, morte, renascimentos, né, encarnações, aftercarnações, que nos conduz ao Vedanta, de modo que o indivíduo, compreendendo, né, isso, ele sabe que agora eu não preciso fazer mais nada. Aí o pessoal, oh, que legal, aí eu posso ficar na cama todo dia, né? Não, né? O Yanni, ele continua fazendo aquilo que é o programa dele, o desenho de fabricação dele, né? As minhas vasanas, as vasanas nossas, elas vão sendo transformadas através desse conhecimento espiritual. Mas elas permanecem operando a cada um de nós, né? Então, ele sabe que não existe nada para ser feito, mas ainda assim, ele olha, ele vê os sinais do campo e diz assim, olha, parece que é melhor que eu faça isso e aquilo, né? Por quê? É porque é de benefício para o campo. É os sinais que eu recebo do Lord Ishvara, entendeu? Eu lembro uma vez James falando, comentando numa conversa com eles, assim, o tempo todo a gente tem que estar olhando para Ishvara e perguntando, e agora, Ishvara, o que você quer de mim? O que é que eu preciso fazer aqui? Quais são os sinais? Eu vou para a esquerda ou para a direita? Né? Vou para Goiás ou para Mato Grosso, para São Paulo ou para o Rio Grande do Sul? Né? O que a Ishvara quer de mim? Né? Então, esses são os sinais. É alguém que fez tudo, que sabe que não existe nada para ser feito, mas ainda assim ele vai agindo em harmonia com o Dharma, né? Fazendo ações que possam servir ao propósito de favorecer e beneficiar o campo todo, né? Você é livre se você compreende o significado, o que significa dizer que quando você está fazendo algo, nada está acontecendo.
quando você está fazendo algo, nada está realmente acontecendo. Nada está acontecendo em que senso? No senso de que a minha real natureza é absolutamente inabalada, não está nada acontecendo. Isso me faz lembrar Papaji. Ele fez diversos satsangs sobre esse tema, que mais tarde foram compilados no livro de satsangs, cujo título é Nothing Ever Happened, nada jamais ocorreu. Né? Era Yana Yoga pura, dizendo que tudo esse dinamismo, né, que nós vemos, né, produzido pelas gunas, né, essas formas, nomes, formas aparentes, que são constantes, né, atividades, mitya, nada disso é real. Fundamentalmente, a única realidade é a consciência, que é a natureza de tudo isso, é o substrato de tudo isso, né? E esse substrato realmente não faz nada. Toda essa sobreposição de ações é uma sobreposição aparente, entendeu? A energia projetada naquilo que é esse pano de fundo, esse screen, a consciência, a existência, dentro do qual todo esse filme, né, projetado na tela do cinema, onde tudo, né, ocorre ali, tudo aquilo não afeta essa tela. Na verdade, a única realidade é o que? É a tela de fundo do cinema. Né? Quando eles desligam o projetor, né, a gente pode ir lá, a gente fica lá, a gente vai olhar na tela, a gente vê, putz, a tela é a mesma antes do início do filme e depois, e não tem nenhuma marca, nada afetou, tinha tanta violência nesse filme, tanto sangue, mas ainda assim a tela está ali, branquinha. Né? Então, ela não se altera, e não somente é a única realidade. Todas as figuras, as imagens e as ações eram parte de uma projeção aparente. Então, você compreender que nada realmente ocorre é a libertação, é compreender que, na verdade, tudo é somente a consciência, a existência. E todo esse dinamismo que nós testemunhamos é parte dessa ordem aparente que é tão boa quanto quase inexistente. Ela existe, mas não existe, porque ela existe agora, mas não existia antes, não existe depois. Então, ela não é realmente sati, entendeu? Ela desfruta de uma existência temporária e dependente, e essa existência temporária, dependente de todos os fenômenos objetos, elas dependem de quê? Do sujeito, consciência, né? Aquilo no qual elas aparecem, do mesmo modo que as projeções, né? Das miragens no deserto. Né? Sem tela não tem filme. Sem tela não tem filme. Sem tela não existe filme. Então, tudo ocorre somente devido a essa consciência. A consciência é a nossa natureza, né? E ela é a existência de tudo, é o que concede a existência a tudo, né? Então, essa é a única realidade, porque existe antes, durante e após o aparecimento e desaparecimento de todos os universos, de todos os fenômenos. Então, tem aqui uma analogia, quando nós estamos na estação de trem, e você existe em diversas plataformas, aí você vê, eu estou esperando o meu trem que está saindo, né? Mas quando eu estou parado ainda fora do trem, aí um outro trem se move na direção oposta, aí imediatamente eu levo aquele susto e eu pulo dentro do meu trem, porque eu tenho a impressão que o meu trem está se movendo. Né? Então, são fenômenos, né, que nos dão a impressão de atividade, dinamismo, movimento, entendeu? Mas, na verdade, é tudo um trick de Maya, né? Uma ilusão criada por Maya, de movimento, de ação. E, ainda assim, a gente precisa compreender também. Vamos ver aqui o que mais. Para onde você moverá se você está em todo lugar? Então, a compreensão da minha natureza como Satya, como consciência, que é o substrato de Mitya, né, nos permite compreender que eu não posso me mover. Por que a gente não pode se mover?
Porque não existe local onde eu não esteja. Porque eu existo em tudo. Eu existo em tudo. O tudo existe em mim, que é a afirmação mais correta. Entendeu? Tudo existe em mim, como uma projeção aparente não separada de mim. Eu sou a única realidade, a tela, no fundo. Então, eu não vou a nenhuma parte, eu não me modifico, eu não faço nada, eu não me movo, porque eu sou o substrato de tudo, eu existo em tudo, né? Tudo existe em mim. Se a gente sente que eu estou me movendo, significa o quê? Não, tem alguma coisa errada com esses ensinamentos do Vedanta, porque eu tenho a impressão que eu me modifico e eu me movimento, e eu estou sempre fazendo coisas. Então, simplesmente significa que nós temos essa firme convicção de que eu sou a construção componente. Que essa construção componente, ela se move constantemente, se modifica sempre de um momento ao outro. Né? Então, essa é tudo uma questão de compreensão e identificação. Ou eu me identifico com o meu aspecto satya, que é livre de qualquer ação, ou eu me identifico com o fazedor das ações, que não é realmente o fazedor, mas no início ele se sente o fazedor, até que ele compreenda que ele é um instrumento de ação utilizado por Ishvara, entendeu? E por Brahman. Maya produz esses agentes de ação, né? Esses instrumentos, esses médiums, né? Médiums de ação, entidade fazedora de ação, entidade que experiencia. Então, até que o Jiva compreenda que ele é simplesmente um instrumento, né? E aí, depois que ele compreende, ele aceita o fato de que eu sou um agente de ação, como Jiva. Né? Mas a minha identidade já está livre daquela aflição de que eu sou realmente responsável pela ação. Porque existe uma infinidade de outros fatores contribuindo para cada ação. Né? Mas Ishvara está por trás de todas as nossas ações. Os elementos, né? O oxigênio no ar, os pranas, né? As comidas que crescem nas agriculturas. Existe uma infinidade de fatores que corroboram para cada uma de nossas ações. Né? Então, esse problema da ação e a inação é muito bem resolvido na medida que nós compreendemos Ishvara também. Você não pode fazer nada porque você não tem corpo, órgãos sensoriais, mente ou karma, para fazer ações acontecerem. Né? Então, todos esses órgãos sensoriais, o corpo, a mente e o karma, eles pertencem a Ishvara. Ishvara é o Lorde dessa ordem secundária e aparente, dentro do qual as ações ocorrem. Né? Mas sendo eu uma pessoa muito bem resolvida espiritualmente, eu sei que essas ações ocorrem dentro do campo de Ishvara, que é uma realidade aparente, mas eu sou não somente, né, bem resolvido, compreendendo que eu não sou o ator e o fazedor, mas que, além de tudo, eu não sou nem mesmo um instrumento de ação, porque eu resolvi minha identidade como, né, Satya, esse princípio livre de ação. Entender o relacionamento entre o ser e o corpo, mente, significa que você é uma coisa diferente da parte de você que muda, etc, etc. Significa compreender que você é a consciência e a existência. Então, neste caso, uma vez que essa compreensão, essa distinção, essa discriminação entre Satya e Mithya está bem estabelecida em nosso intelecto, então, quando nós agimos, a gente compreende aquele aspecto da nossa existência que está testemunhando a ação, né, sem que esteja fazendo nada, entendeu? Os gunas estão fazendo, o Ishvara está fazendo, o complexo corpo-mente está fazendo, né? O intelecto está, né, contemplando, né, refletindo, né, testemunhando, experimentando, conhecendo, determinando, né? Mas existe esse princípio chamado consciência pura, né, que é livre de tudo isso, né? Então, você sabe que quando você está agindo, você, o seu você capital, né? O você consciência, não está fazendo nada.
o verso 19. Os sábios dizem que uma pessoa sábia é sábia se suas ações foram queimadas no fogo do autoconhecimento. As pessoas agem sem desejo pelos resultados de suas ações. Consequentemente, elas estão satisfeitas porque elas não dependem dos resultados para fazê-las felizes. Esse é um verso muito bonito. Então, os nossos professores, os nossos Mahatmas e sábios dizem que uma pessoa é sábia se suas ações foram queimadas no fogo do autoconhecimento. Então, o que significa? Significa que as ações do indivíduo, né, aquele aspecto ignorante por trás das ações do indivíduo, o jiva, o ego, aquele sentimento de que eu sou o executor, eu sou o autor, né, eu sou o pensador, eu sou o controlador, essa ignorância ela foi queimada. A ignorância, a queima, o fogo é um bom símbolo do conhecimento, porque o fogo produz luz, e a luz é um grande símbolo do ser, né? Existem essas analogias que apresentam a luz física, né? A luz gerada pelo fogo, o elemento fogo, o iluminador, aquilo que revela, né? Então, essa luz é um símbolo do ser. Então, ela queima. E o que ela queima, essa luz? Ela queima a ignorância. O conhecimento é aquilo que queima a ignorância, né? Então, esse sábio diz que a pessoa sábia é sábia se suas ações foram queimadas no fogo do autoconhecimento. Não significa que a construção corpo-mente seja queimada de modo que o indivíduo não possa mais fazer ação. É simplesmente aquele sentimento de que eu estou fazendo ação, entendeu? É queimado. É queimado através da luz desse conhecimento espiritual, que aqui está apresentado como o fogo do autoconhecimento, né? A gente pode também abrir um parêntese e dizer que essa ignorância, né, esse sentimento de que eu sou o fazedor, já é extensivamente queimada através do conhecimento espiritual a respeito de Mitya, a respeito de Ishvara, Jiva, em seu relacionamento com Jiva e Jagat. Então, o conhecimento de Mitya, né, o conhecimento de Ishvara, o conhecimento, né, desse relacionamento, ele já produz uma queima extensiva desse sentimento, né, egóico de que eu sou o fazedor, executor e controlador de minhas ações, controlador do meu destino, né, que é a fonte mais originária, né, da aflição humana, né, essa ignorância a respeito, né, desse relacionamento entre Deus e o indivíduo jiva. Então, uma pessoa sábia é uma pessoa cujas ações foram queimadas no fogo desse conhecimento espiritual védico. Gradualmente vai queimando essa ignorância e o indivíduo vai desenvolvendo uma mente contemplativa até que o autoconhecimento seja uma questão, né, de alguns dias ou semanas. Tais pessoas agem sem desejo pelos resultados de suas ações. Então, as pessoas vão agindo, mas as ações elas não são mais vinculadas com os desejos, com os resultados. Então, existem modos diferentes de a gente agir. Se a minha motivação for o resultado das ações, o que ocorre? Ocorre que a minha felicidade depende dos resultados das ações. Mas se a minha motivação for contribuir para o campo, então a minha felicidade já não depende dos resultados, mas depende do ato de contribuir, do ato de dedicar a minha energia, as minhas ações ao campo, entendeu? De adicionar valor, de dar, etc, etc. Então, o Karma Yogi, né, uma pessoa sábia, ele age sem desejo pelos resultados, porque ele não age para a felicidade, ele age a partir da felicidade, ele age porque o faz feliz contribuir, consagrar as ações, adicionar valor, etc, etc. Porque depender dos resultados
depender dos resultados para a felicidade é, de novo, né, é uma ciladra, né? É uma armadilha, porque, né? Ok, não, deixa chá comigo, né? Eu conheço uma pessoa que diz chá comigo, né? Mas eu sei como controlar, manipular o campo, de modo que eu possa ver o que eu quero, do modo que eu quero, e quando quero, como digo eu, né? Então, se a pessoa ainda vive essa ilusão, né? Então ela pode pensar, não, chá comigo. Eu sei como, né, manipular o campo, né, e obter os resultados exatamente do modo que eu quero, né? Uma pessoa que tem essa tendência de querer controlar o campo, custa o que custar, né? Então, é uma armadilha, né? Porque a pessoa vai sofrer o pão que o diabo amassou, até que um dia ela compreenda, né? E relaxe, e diga assim, não, eu não tenho modo de controlar, é uma missão impossível, né? Então, eu não tenho mais o desejo pelo controle dos resultados, mas eu tenho o desejo de agir de modo, né, de modo com esse espírito do caminho, de contribuição. Consequentemente, elas estão satisfeitas porque elas não dependem dos resultados para serem felizes. Então, essa compreensão de Ishvara, essa compreensão a respeito da nossa real natureza como aquilo que é já inteiro, pleno e completo, nos permite agir sem aquele sentimento de falta, né, de carência, de que eu preciso de um relacionamento novo, eu preciso disso, eu preciso de um trabalho novo, eu preciso de ser amado, né? Então, quando você já não tem essa problemática de carência, de necessidade, etc., etc., você sabe que você não tem nada mais para ganhar, então as ações do Jiva, elas têm uma qualidade superior, entendeu? O Jiva sabe que ele não tem nada a ganhar e ele age, né, sem essa problemática. Para alguém que sabe disso, ações são como sementes torradas. Essa é uma analogia bacana. Você sabe que as sementes, as vasanas são referidas como as sementes dos nossos pensamentos, né, de nossas ações. Elas são depositadas no nosso corpo causal. Isso aqui não é só em decoração, isso aqui tem que ser usado. As sementes, né, as nossas vasanas são depositadas em forma semente, né? Elas existem lá e dizem que elas são queimadas, elas são torradas. As pessoas que sabem que as ações e seus resultados pertencem a Ishvara, aí essas tendências, esses desejos, essa ignorância, entendeu? Elas são como sementes torradas. Elas podem até existir ainda por um período do tempo no corpo causal, mas o que ocorre? Uma semente torrada, ela não germina. Então, essa não germinação, ela é simbólica, são estéreis, significa, são vasanas que ainda talvez existam aqui, mas elas não me compelem a enganjá-las e agir, né, compulsivamente, né, com base nelas, porque elas já não têm o poder, aquele poder tirânico, né, de me compelir a agir. Então, as pessoas que compreendem, né, a ação na inação e a inação na ação, a pessoa que compreendeu, estabeleceu, reivindicou sua identidade como aquilo que não age, entendeu? Mesmo que existam ainda algumas sementes de ação, elas são como sementes torradas. Elas não produzem mais karmas, ações. Mas elas podem ser apreciadas por aquilo que elas são, né? Porque não significa dizer que a gente viva sem semente, sem vasanas, né? Aí você diz assim, não, essa é uma vasaninha, deixa eu ver, o que eu vou fazer com essa vasana? Não, essa eu vou, é uma vasana que, né, me acompanhou por muito tempo, ela foi transformada, foi convertida, e eu tenho um controle sobre ela, esse ponto é uma vasana dármica, então eu aprecio ela, então eu vou mantê-la
dentro, né, dos meus arquivos aqui, né, minhas motivações, né, mas elas já não são mais vinculantes, né? Elas podem ser apreciadas como é um desejinho aqui, um ali, não faz mal a ninguém, né? Desde que o desejo seja em total não violação do Dharma, né? Das leis cósmicas. Né? Isso que significa dizer. Então, essas pessoas sábias são livres do ato de agir, mesmo quando elas agem. Por que o sábio é livre do karma quando eles agem? E por que o karmi, né, o samsari, ele não é livre do karma quando ele age? Porque o sábio, ele sabe que a construção corpo-mente está agindo, toda ação produz um resultado, mas ainda assim ele não se identifica e possui a ação como minha ação. Portanto, a ação, né, ela já não pertence a ele, e os resultados das ações já são todas elas atribuídas a Ishvara, entendeu? Ishvara, eu estou agindo em harmonia com a minha natureza foi concedida por você, a minha natureza jívika foi conformada com Dharma, foi purificada, e agora as minhas ações são dedicadas, consagradas a você, e você que cuida do karma delas. Entendeu? Por quê? Seja positivo ou negativo. Positivo e negativo. Porque o indivíduo compreendeu que tudo é Ishvara. Entendeu? É tudo Ishvara, então eu simplesmente vou dedicando, consagrando e vou me libertando dos karmas, sejam eles positivos e negativos. Punya ou papas. Então, mesmo quando eles agem, eles são livres do ato de agir. Eles sabem que a ação ocorre tudo através de Ishvara, e aqueles que são livres das expectativas, os resultados, né, cujos corpos, mentes e sentidos estão bem disciplinados, aqueles que são livres de apegos às possessões e agem somente para sustentar o corpo, são felizes com o que veio por acaso. Mas isso é um verso, né? É a continuação do verso. Onde é que a gente está? Continuação do verso 19. Não tem número, mas não sei se Provavelmente. Sim, não, é a continuação. Porque o 19 e depois o próximo verso aqui vai aparecer como 24. Como a gente sabe, o James, muito frequentemente, ele consolida diversos versos num texto, num verso único, no parágrafo 1. Então, uma continuação do verso 19, ele diz que o sábio é livre do ato de agir, mesmo quando ele age, porque ele não se identifica com o fazedor e ele não precisa de lidar com os resultados das ações, porque ele sabe que tudo pertence a Ishvara. Aqueles que são livres das expectativas, cujos corpos, mentes e sentidos estão bem disciplinados, veja bem, esse controle, essas disciplinas, parte dessas qualificações, né, necessárias para esse conhecimento espiritual, ele envolve a disciplina mental e disciplina dos órgãos de sentido e dos órgãos de ação. Né? Então, essas disciplinas que são parte do que a gente chama de Upasana Yoga, né? Essas meditações disciplinares, né? É parte desse conjunto de qualidades, né? De qualificações. Então, eles são livres das expectativas. Como é que a gente desenvolve essa liberdade a respeito das expectativas? Através da assimilação do Karma Yoga. Então, o Karma Yoga vai me libertar do sentimento eu sou o fazedor e as expectativas a respeito dos resultados. Né? E não somente o Karma Yoga, né, ele contribuiu para essa condição, né, mais elevada, mais purificada, mas também as minhas disciplinas que purificaram o conjunto corpo-mente e os sentidos. Esse complexo corpo-mente é corpo, mente e os órgãos sensoriais que precisam estar bem disciplinados. Né? Controlar os órgãos sensoriais é um pouco mais fácil do que controlar a mente, os pensamentos. Mas a gente precisa desenvolver essa disciplina, entendeu? De tal modo que a gente possa filtrar ou obstaculizar aquelas vasanas que não propiciam o nosso crescimento, a nossa evolução
Então, isso é o controle. O controle é a habilidade de filtrar e dizer não, obrigado, entendeu? Não. É controle. Então, o Karma Yoga e o Passana Yoga vão permitir ao indivíduo desenvolver essa capacidade. E eles são livres, portanto, são livres de apego aos bens materiais, às suas possessões, e até mesmo a possessão do seu corpo físico, né? Os apegos às pessoas, né? Os filhos, os maridos, as esposas, etc., né? As pessoas mais próximas. Então, ele vai desenvolvendo essa libertação dos apegos às possessões e agem somente para sustentar o corpo. Agem somente para sustentar o corpo, você precisa agir que haja para o benefício do campo. Né? Mas algumas dessas ações, elas precisam ser dedicadas também para a sustentação desse corpo, né? De modo que esse corpo possa agir também para o benefício do campo. Né? Então, aquelas ações, né, genuínas e moderadas, né? Não, eu preciso de ter roupas, porque aqui no Brasil, se eu sair sem roupa na rua, eles me botam na prisão, né? Então eu tenho que arrumar um dinheirinho, ou pedir um pouco de doação para comprar umas roupas, né? Mas se o cara tiver, né, 3, 5 guarda-roupas de roupas, vestir um ornamento de guru a cada aparição sua, etc., então já não é moderado, né? Então o indivíduo ele acaba desenvolvendo um desapego em relação às possessões, e eles vão agindo somente para sustentar o corpo, né? Uma quantidade de elemento básico necessário para sustentar. Ele não precisa mais daquela compulsividade de comer para obter satisfação e felicidade, né? E ele vai se deliciando com aquilo que ocorre por acaso. Acaso aqui é uma palavra interessante. Acaso é simplesmente Ishvara, não existe nada que ocorra por acaso, entendeu? São a colheita, os nossos parabhakama, os nossos resultados. Ele não quer controlar e aquilo que vai ocorrendo, ele vai aceitando. Ele está feliz e satisfeito. Eu lembro da história de Jó, quando o senhor fala esse povo tinha, né? Eu lembro da história bíblica de Jó. Quando você fala nesse Conta pra gente. História de Jó? Rapidamente. Ele perdeu tudo na vida. Perdeu tudo. Tudo estava ótimo. Ele falava assim, é somente o necessário. Sim. Legal. Então é isso, né? Quando a gente vai crescendo mais espiritualmente, a gente vai minimizando as nossas necessidades, né? Então, o primeiro intuito é assim, meu Deus, samsara é uma complexidade, né? Na medida que você vai obtendo as coisas, depois é um trabalhão para manter, sustentar, etc, etc. Então, vamos reduzindo, vamos simplificando. Né? Então, se a gente precisar de um lugar para morar, que seja um lugar pequeno, de fácil manutenção, né? De baixo custo, né? É o famoso IPTU no Brasil, né? O IPTU baixinho, né? Então, a gente vai simplificando, porque a gente sabe que, né? Senão a gente fica o tempo todo amarrado, preso, né? Mantendo tudo isso, né? Então, ele vai se curtindo somente aquilo que ocorre naturalmente por acaso. Então, esse sábio ele não é afetado pelos opostos. Ele não experimenta, ele está descrevendo o indivíduo sábio, né? O indivíduo autorrealizado, o indivíduo elevado espiritualmente, né? Ele não sofre, né, o impacto dos polos opostos, né? Os pares opostos, né? A dualidade, né? Que é mais, nesse contexto, é muito bem ilustrado como os prazeres e as dores da vida, né? As adversidades e as condições favoráveis, né? Então, todas essas dualidades, esses pares opostos, né? Elas não afetam o indivíduo porque o indivíduo compreendeu que tudo isso pertence a Ishvara, né? Ishvara, essa ordem de realidade, é dualística por natureza
os pares opostos, né, os prazeres e dores, circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, já não impactam o sábio do mesmo modo que impactam o samsara, né? E ele desenvolve uma atividade que é livre da inveja, e ele é imperturbável tanto no sucesso como no fracasso. Eu lembro de um ditado que diz assim: sucesso é a habilidade de você abraçar os seus fracassos com alegria, né? Então, o sucesso mais elevado é a capacidade de a gente encarar os fracassos mais profundos da vida, entendeu? Ainda assim com gratidão e alegria, com equanimidade, com equilíbrio emocional, né? Esse é o maior sucesso que nós podemos obter na vida, né? Que é a imunidade a respeito dos pares opostos de Mithya, né? Esse é o grande tesouro, né, que nos espera, né, com essa elevação espiritual. Eduardo, você tem alguma coisa para dizer, contribuir, perguntar? Diga, por favor. Tenho sim, Arlindo. No verso 20, aí fala esse apegado das ações e as características todas que você colocou aí desse liberado. Tem uma passagem nesse verso 20, uma expressão que eu gosto muito, que é Nitya Tirpitas, que quer dizer que ele está sempre, Nitya, contente. Então, ele está sempre contente no seu próprio ser. Então, isso me lembra, de novo, na questão da Ananda, né? Na questão da felicidade. Porque a expressão aí é Nitya Tirpitas, é aquele que está sempre Nitya, não Anitya, né? Nitya, eternamente contente, né? No seu próprio ser, né? Mas essa expressão do verso 20 aí me chama muito a atenção, eu gosto muito dessa expressão aí, que é o Nitya Tirpitas, sempre contente. Sim, esse contente é uma palavra que eu gosto mais do que é feliz, né? Porque é mais relativo a esse sentimento de equanimidade, entendeu? E compreensão do fato de que os objetos, as circunstâncias, as situações, elas não são realmente a fonte, né, da minha segurança e satisfação, e prazer, e paz, etc. Porque eu compreendo que eu sou a fonte desse shanti, né, dessa satisfação, desse contentamento, né? Legal. Então, essa é a condição desse sábio, né? Ele é livre desses pares dualísticos, né? De prazeres e dores. E ele, portanto, ele não experimenta essas emoções negativas humanas que são muito comuns, né? De competição, inveja, né? De sentir lá em cima quando ele tem sucesso e sentir totalmente deprimido quando tem fracasso, né? Ele é livre da necessidade de agir. Então, o sábio é livre da necessidade de agir, mas como nós vimos anteriormente, ainda assim ele age. E existem diversas discussões vedânticas a respeito. O Jnani, o sábio, qual é o sábio superior? Aquele que age ou aquele que não age? Então, tem Jnanis cuja natureza é tal que ele prefere não fazer nada. Ele arruma uma árvore, ele tira o Vanamalaya e ele fica sentadinho, tentando manter, né, aquela inércia, aquela paz interior, até que as pessoas começam a notar que o cara não se move, deve ter alguma coisa especial a respeito desse cara. Aí as pessoas vão começar a cutucar o cara, e diz alguma coisa, parece um sábio, né? Então, ele é livre da necessidade de agir, mas ainda assim existe, dependendo da natureza das 3 gunas do indivíduo, né, do Jnani, alguns eles vão ser tendenciosamente propensos a agir, né? E aí existem aqueles que dizem, não, é melhor agir do que não agir. Porque se você age a partir dessa compreensão, desse conhecimento, você vai servir de exemplo para os outros indivíduos. Mesmo que você não ensine a ninguém, você vai servir de um exemplo positivo, porque existem tantos exemplos negativos no mundo. Então, é melhor que o Jnani haja, né? Em geral, né? Porque, pelo menos assim, ele pode demonstrar, né, e impactar positivamente. Mas, ainda assim, a gente nunca sabe, porque existem Jnanis, tipo
o Ramana Maharaj, né, que ele era totalmente inativo, e ainda assim ele teve um impacto muito grande na vida de milhões de indivíduos, né? A presença dele foi suficiente, sem falar que a gente poderia entrar em campos mais esotéricos, né? A respeito do que pode ser feito nesses planos astrais, né? Através de alguns yogis, poderes, né? Poderes, né? Místicos, né? Então, a gente não sabe exatamente. A moral da história, a gente jamais pode dizer se o Yoni ativo ou Yoni passivo é superior ou inferior, entendeu? Isso a gente deixa por conta de Ishvara, né? Porque cada ser vai seguir a sua natureza única, como às vezes eu me refiro, né? O karma daqueles que são livres desse apego aos resultados, cujas mentes tenham sido liberadas pelo conhecimento espiritual e pelo autoconhecimento, e que realizam ações como uma oferenda ao espírito de eu estou agindo não para me preencher, não para me resolver, não para me completar, eu estou agindo para contribuir, porque nesse universo, nessa ordem aparente, todos os seres contribuem. Não existe nada nessa criação que não contribuam. Até mesmo os seres inertes, eles estão aqui para oferecer uma contribuição, entendeu? Tudo aqui contribui. Tudo aqui sacrifica a si mesmo, de modo que essa constante conversão de energia e matéria possa se propagar infinitamente, né? Então, o karma daqueles que são livres de apegos, cujas mentes tenham sido liberadas pelo conhecimento espiritual e que realizam ações como uma oferenda, está completamente limpo e zerado, né? Então, esse é o conceito de que o autoconhecimento ele vai limpar ou zerar, né? A gente ouve falar, né, que a vida é um jogo de soma zero, né? Então, os karmas, os punyas e papas, né, os karmas favoráveis e desfavoráveis, né? Os bons e os maus karmas, tudo aquilo é zerado. Até quando a gente tem ainda punya e papa na nossa conta kármica, entendeu? A gente ainda está amarrado, né, a esse sistema causa e efeito, né, identificado, né? Nós somos ainda, né, vítimas presas no samsara, né? Então, o autoconhecimento ele vai simplesmente limpar, zerar completamente essa conta kármica. Eles realizam a ação como uma oferenda, que somente aquelas ações que a gente age com o sentimento de que eu sou o fazedor e eu quero desfrutar do resultado dessa ação. No momento que eu possuo a minha ação e eu tenho uma expectativa a respeito do resultado, aqueles karmas estão sendo de novo computados na minha conta kármica. Ishvara sabe disso, entendeu? Então, o que conta, acima de tudo, não é a ação, porque a mesma ação ela pode ser colocada com espírito de consagração, de dedicação, entendeu? Como uma oferenda ao campo, aquelas ações, aparentemente, é igual a ação do meu vizinho, entendeu? Mas o que conta é o motivo por trás da ação, a atitude por trás da ação, entendeu? Porque ambas as ações elas podem ter uma natureza de doação, como é que se diz? De caridade, por exemplo, entendeu? Mas uma ação de um indivíduo pode ser genuinamente uma ação de contribuição. De um outro indivíduo, muito embora seja a mesma ação caridosa, pode ter uma natureza egóica de vaidade, entendeu? Eu estou fazendo isso porque eu quero me tornar um santo, eu estou fazendo isso porque eu quero punya, eu quero realmente obter a salvação, obter a intenção, a motivação, a intenção por trás, né? Então, aqueles que realizam a ação como uma oferenda, esses karmas e os resultados das ações já não são atribuídos em sua conta kármica, né? Esse é o ponto. Então, de novo aqui, fazendo menção àquela passagem anterior, esse comentário diz que cujos corpos, mentes e sentidos estão bem disciplinados, né?
Então, essa aí é a parte do Passana Yoga. Vamos ver o que é dito aqui. As vidas caóticas de pessoas autoignorantes zigue-zagueiam conforme elas seguem os desejos e medos, um após o outro. Né? A gente, em geral, o Agnani, o Karmi, ele só age motivado pelos seus desejos e aversões, o que eu quero e o que eu não quero. As minhas ações são totalmente baseadas nisso. O Karma Yoga, ele começa a sacrificar esse espírito egóico de que eu ajo motivado pelo que eu quero e que eu não quero, e ele começa a colocar ações motivadas por aquilo que é o melhor para o campo, aquilo que é justo, entendeu? Aquilo que é realmente uma oferenda, que é realmente de benefício do todo, do coletivo, né? Então, é uma outra natureza, é uma outra qualidade de ação, né? Então, elas não são ações colocadas com base nos meus desejos e aversões, mas são ações baseadas no Dharma. Então, esses zigue-zagueiam, né, são os altos e baixos que são os resultados das nossas ações totalmente motivadas pelos meus desejos e aversões, né? Então, as vidas dessas pessoas que conhecem o ser não são afetadas pelos seus gostos e aversões. E elas se movem propositalmente para frente, né? Porque a vida do Karmi, né, egocentrado, ele não consegue crescer assim, né, linearmente. Né? Eu lembro no meu processo que eu sentia que era um alto e baixo, entendeu? Às vezes eu dizia assim, nossa, eu passei agora 3, 6 meses meditando, e isso e aquilo, agora eu sinto que eu cresci, e daqui a pouco eu sentia que eu tinha dado 5 passos para trás e me encontrava de novo, entendeu? Em total confusão, conflito mental, emocional, dizendo assim, oh meu Deus, entendeu? Parece que eu não cresço nunca, né? Esses são os zigue-zagues, né? Os altos e baixos, né? Que a gente vai experimentando. Por quê? Porque as nossas ações ainda não desenvolveram esse espírito do Karma Yoga. Elas são ainda motivadas pelos meus gostos e desgostos. Eu quero o que eu quero e agora eu quero paz mental. Eu quero uma mente meditativa, né? Então eu vou tentar manipular as ações e colocar ações para desenvolver isso, mas no momento que o que eu quero não é mais apresentado e eu tenho uma mente perturbada, aí eu me sinto totalmente perturbado, porque eu estou identificado com minha condição mental, né? Então, o sábio, ele não age segundo os seus gostos e aversões, e, portanto, as suas ações são dedicadas ao campo, são para o benefício do campo, ele não tem nem mesmo, né, essa preocupação a respeito da sua condição mental, eles se movem, né, sempre numa crescente, porque aquele sentimento, né, de que eu sou o fazedor e eu sou ágil para me completar, para me preencher, para me resolver, foi neutralizado através da compreensão desses conhecimentos espirituais, né? Essas pessoas compreendem porque elas estão aqui e se alinham com a vontade de Ishvara. Então, elas vão se alinhando com essa ordem, né? Essa harmonia com o Dharma, né? Eles vão se adequando ao Dharma e vão agindo, né, alinhados ao Dharma. Suas mentes, intelectos e egos estão unidos e servem ao mesmo propósito. O mesmo propósito é o que? A minha elevação espiritual e a elevação espiritual de todos os seres vivos, entendeu? Que minhas ações sejam uma contribuição para que todos os seres possam também crescer, não somente o meu crescimento, entendeu? Que a minha vida possa tocar outros seres, né, positivamente. Elas não são afligidas pelo desejo. Elas não são vítimas, né, ou afligidas pela raiva, irritação, raja, kroda. Isso aí é a descrição da condição do samsara, né? Desejos, medos, né? Aí depois kroda, que é uma energia muito negativa, que é a irritação e a raiva, né? Aí o bhaya, que é a cobiça, loba, que são o medo, que é bhaya, a cobiça, que é loba, e os falsos valores ilusórios, que é moha,
Todas essas são as denominações, as descrições dessa condição psicológica chamada samsara, né? Que é o resultado dessa total ignorância, né, a respeito de Deus e meu relacionamento em relação a Deus, a minha ignorância a respeito da minha real natureza como consciência pura também, né? Então, esses seres, esses sábios, esses Mahatmas, eles não são afligidos por essa condição chamada samsara, essa condição mental, emocional, psicológica que aflige. Bem a palavra atormentado. Atormentado, certo? É uma tormenta viver, né? Totalmente governado por essas ignorâncias, né? Essa ignorância fundamental, né? Totalmente, né? Todo tempo a gente experiencia o quê? Expectativa, ansiedade, frustração, irritação, né? Preocupação. E depois que a gente vê tudo isso, né? Não dá nem para entender como a gente estava em tanta tormenta, achando que era natural, né? A gente vai se acostumando com o sofrimento e acha que a vida é um sofrimento, mas o Vedanta chega e diz assim, não, a libertação é possível. A libertação... Buda falava, né? Buda é dukkha, né? Desde que você esteja na mente. Esteja o quê? Desde que você esteja na mente, a vida é dukkha. Exatamente. Se a sua mente, desde que você esteja identificado com sua mente, e sua mente esteja muito, muito condicionada por essa ignorância, né? A vidya, né? Porque uma mente bem educada, ela é uma fonte de prazer, de satisfação, de alegria, né? De contentamento, né? Então, depende da qualidade mental. E esses conhecimentos espirituais são fundamentais, né? Para que a nossa mente possa se purificar. Então, outros 10 minutinhos a gente vai para o almoço. Dando para receber. Deixa eu ver aqui. Eu quero ver se a gente consegue completar esses três capítulos. Dando para receber. Então, esse princípio do sacrifício é um princípio, né, muito apresentado nessa passagem do Gita, e é uma palavra que a maioria das pessoas ocidentais não curte muito, né? A ideia do sacrifício, sacrificar, né? Em muitas religiões a gente ouve falar, né, sobre esse conceito, você tem que sacrificar, sacrificar, sacrificar. E as pessoas até desenvolvem, sim, eu tenho que sacrificar a minha vida. Né? Pode se tornar até mesmo uma atitude disfuncional, né? De respeito ao seu próprio ser, né? Então, a palavra, o significado mais profundo dessa palavra, sacrifício, não é sacrificar totalmente a sua vida em benefício do outro, mas é sacrificar esses gostos e desgostos, entendeu? Que é a ignorância fundamental, primária, que governa a vida de todos nós. Então, se todas as nossas ações são motivadas por o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero e o que eu não quero, essa atitude precisa ser sacrificada, de modo que a gente possa começar a agir com base naquilo que é, né, de benefício do campo, de benefício do todo, que seja realmente ações, né, de contribuição. Né, Isso aí eu acho interessante também, o sagrado ofício. O sacrifício é um sagrado ofício, é um sagrado trabalho. Para quem, né? Contribuição. Sim. A Ishvara como campo, né? Nós podemos, como é que a gente pode contribuir para a Ishvara? Preservando o campo, né? Contribuindo, né? Protegendo o Dharma, né? Respeitando o Dharma, sendo um exemplo, né? É linda essa palavra, mas foi tão mal interpretada e as pessoas, né, ficam fazendo sacrifício. As pessoas ficam fazendo austeridades físicas, né? Elas ficam se torturando pensando que esse é o sentido dessa palavra sacrifício, né? Ou como, né, é um sacrifício ficar ali com tal pessoa, como se fosse uma coisa ruim. Sim. O sacrifício, né? É ruim. Então, mas você pega direitinho a palavra, entende? Nossa, é maravilhoso. A gente tem que levar sempre em consideração o Dharma de cada situação, entendeu? Os nossos Dharmas situacionais, o Dharma, né, o Dharma universal também. E a gente tem que colocar o Dharma sempre acima dos nossos gostos e desgostos. Né?
aquela frase que você sempre usa, né? Sacrificar no altar do Dharma, é maravilhoso. Essa é uma expressão linda, né? Eu quero sacrificar os meus gostos e desgostos, meus quereres e não quereres, no altar do Dharma. Sacrifício não é uma palavra encantadora para as pessoas, né, ocidentais, a grande maioria, né, é aquelas pessoas ignorantes que se sentem incompletas, né, porque elas querem o que querem, porque elas acreditam que seja o único modo de encontrar a plenitude, a satisfação, né? Então, sacrificar esses desejos é um problema, porque eu desejo o que eu desejo, porque eu acredito que aquilo venha a me completar. Então, a gente só consegue realmente sacrificar esses desejos e medos e aversões na medida que a gente compreende que a gente só vai encontrando essa plenitude, né, na medida que a gente vai se elevando espiritualmente, vai desenvolvendo essa mente mais satívica, mais pura, mais equânime, e que não é um produto de obter o que eu quero a qualquer custo, entendeu? Mas é uma qualidade realmente dessa mente, desse intelecto, uma qualidade pura, um intelecto refinado, purificado, sutilizado, né? Então, essa palavra sacrifício, ela não, se o cara não tiver já uma compreensão desses ensinamentos védicos, ele jamais vai conseguir engolir esse conceito de sacrificar os seus desejos, porque ele acredita que os desejos são indispensáveis para que ele possa se completar, se resolver. Ele não sabe que existe um outro modo de se resolver e se completar através da assimilação desses conhecimentos espirituais, né? Então, em geral, não é fácil para a pessoa iniciante, porque ela se sente incompleta e ela quer ter tudo na medida que ela invoca imagens assustadoras de privação. Então, ela diz, eu vou sacrificar todos esses desejos, aí eu vou ficar em falta, eu vou ficar carente, vou ficar, né, privado de todas essas coisas que eu imagino que estejam me completando, né? Mas não é bem assim. Se a gente for analisar da onde esse sentimento de plenitude ocorre, ela jamais ocorre realmente, né, dos objetos. Né? Os objetos de desejo não são as fontes reais desse sentimento de satisfação e plenitude, né? A pessoa ela pensa que o sacrifício é aquela sensação de perda, né? Perda, que exatamente. Você tem que sacrificar os seus desejos, como assim? Eu quero um monte de coisa nesse mundo, eu quero uma casa nova, eu quero uma viagem. Sim. E se eu não desejo, eu não obtenho. Sim, é por isso. Então, se eu sacrificar os meus desejos, eu não vou ter aquilo que eu quero. Sim. Então, então, é por isso que o Vedanta, até mesmo o Karma Yoga, Karma Yoga existe dentro do contexto do Vedanta, porque é uma yoga de conhecimento. E poucos indivíduos estão preparados até mesmo para o Karma Yoga, entendeu? Porque você tem que compreender o valor por trás disso, o valor de todos os objetos, o valor o valor primário, primordial, é a nossa qualidade mental como jiva, entendeu? Nosso intelecto é o nosso instrumento primário, e esse instrumento primário precisa ser refinado, purificado, sutilizado, né? De modo que o indivíduo possa realmente apreciar e curtir a criação, o mundo, né? Então, essa ideia de você sacrificar os seus desejos, ela só faz sentido na medida que o indivíduo começa a ficar mais evoluído, ele começa a crescer, amadurecer, ao ponto de que esses conhecimentos começam a fazer sentido, aí ele se encontra, né, em relacionamento com as escrituras e um professor, aí vai ficando mais claro, né? Então, são raros os indivíduos que compreendem o sentido dessa palavra sacrifício, entendeu? Sacrificar, fundamentalmente, é sacrificar a ignorância. Mas quando a gente imagina que a ignorância é nossa sabedoria, como é que a gente vai abrir mão? Se a gente está sob a ilusão de que a minha ignorância é sabedoria, entendeu? Eu preciso o que eu preciso, eu quero o que eu quero, e somente então eu serei feliz.
eu acredito que aquilo ali realmente é sabedoria, eu tenho dificuldade. Então é um processo gradual, né? Para que a gente não fique assustado, terrorizado com essa sensação de privação, de falta, né? Senão vem o medo, né? O Vedanta pode assustar as pessoas menos preparadas, né? Assusta mesmo. Entretanto, é um simples fato da nossa realidade de soma zero, que para cada ganho existe uma perda. Para ter tudo, você precisa entender quem você é, mas você não pode entender quem você é a menos que você esteja disposto a deixar para trás o que você não é. Então, esse é um jogo de palavras interessante, bonito, né? Então, para a gente obter tudo, se a gente soubesse realmente tudo que a gente precisa obter, para a gente obter tudo, é a compreensão da minha natureza como plenitude. Mas eu só vou compreender e obter e reter esse conhecimento na medida que eu estou disposto ao quê? A sacrificar o que eu não sou. Eu preciso sacrificar essa ideia de que eu sou a pessoa, eu sou o Jiva, eu sou os meus desejos, entendeu? Somente então eu posso abraçar, né, a minha real natureza, identidade, como a plenitude, a totalidade, o todo, né? Então, se você realmente, isso aqui é a cara do Zen, para você ter realmente tudo, você precisa entender exatamente o que você é, né? Você é a totalidade. Você é pura, você é inteiro, você é completo, você é a totalidade. Você está buscando a totalidade através de seus objetos de desejo. Então, o segredo do Vedanta, eu vou dizer para você, que você está buscando a si mesmo. Você é essa fonte de plenitude, etc., né? Mas você precisa estar pronto, possuir já a maturidade suficiente para deixar para trás essa falsa identidade, né? Essa ideia de que você é os seus gostos e desgostos, você é os seus desejos, né? Você é a personalidade, etc., etc. O verso 24, aquele que oferece é o ser. Esse é um verso bonito, a gente vai deixar para depois, mas eu vou tocar nesse verso agora. Aquele que oferece é o ser. A oferenda é o ser, oferecido pelo ser. Né? Então, o Jiva está ali fazendo as oferendas, né? Mas ele perdeu esse sentimento de que eu sou o fazedor das ações, o executor, o originador, etc., então, ele está oferecendo as ações, sabendo que aquele que oferece é o ser. Né? Essas ações que são a minha oferenda é o ser. Né? Está sendo oferecido pelo ser, dentro do fogo do sacrifício, que é o ser. Né? Essa ignorância também é parte do ser. Né? Esse sacrifício, o fogo do sacrifício, né? Que queima essa ignorância, o qual também é o ser, tudo é o ser. O ser é de fato conhecido por aquele que vê tudo como um ser. É lindo, né? Então, essa passagem. Essa passagem aqui é uma passagem que é muito. Esse mantra ele é muito recitado antes das nossas refeições, né? Sadashiva, não, Brahman Panam, Brahman Havi, Brahman Yahu, Brahman Hutam, Brahmaiva Tenagata Vyam, Brahmakama Samadhya, Hariom. Então, isso em sânscrito é exatamente esse verso que é muito utilizado, né, como mantra recitado antes das refeições, porque a gente vai dizer, aquele que oferece é o ser, Shwara, o Lorde, me oferece essa refeição. Essa oferenda é o ser oferecido pelo ser através do fogo do sacrifício, né? Que a gente pode dizer o fogo que cozinha o alimento, o fogo que vai digerir, né, o alimento para produzir vitalidade e vida, né? E tudo isso também é o ser. O ser é de fato conhecido por aquele que vê tudo como ser, vê tudo como Lorde, vê tudo como Brahman e Ishvara, né? Isso é muito lindo. Ser, Brahman, up and down, left, right, reverse, like Então, para Martananda, a respeito desse verso, ele diz que o ser existe acima, embaixo,
A direita, a esquerda, leste, oeste, noroeste, sudeste, tudo ao ser dentro e fora, tudo assim. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti Shanti Shanti. Purna é a nossa natureza, né? A plenitude, a totalidade, né? De novo e de novo. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.